Queridos amigos e amigas, domingo de Páscoa, 4 de abril do ano de 2021. Um presente de Deus para todos nós, o dom inestimável da vida. A vida humana em todas as suas etapas, facetas e momentos. Acabamos de acompanhar o Senhor Jesus nas dores da cruz. Fomos com Ele até o Calvário e ali morremos ao pecado, à tristeza. Nos libertamos das correntes e das cadeias que oprimem o nosso coração e na noite de ontem cantamos alegremente Aleluia. Nós te louvamos, Senhor Jesus, porque estás vivo no meio de nós. Quis convidar a uma grande personalidade, não somente no âmbito da medicina, como também da cultura em Londrina, para que me acompanhasse nesta mensagem da Páscoa 2021. Amigo, irmão, sou um admirador do seu trabalho e tenho um grande respeito pela sua pesquisa científica. Trata-se do Dr. Marcos Cabreiro. Marcos, bom dia. Muito bom dia, Padre Rafael. É um prazer estar aqui, ainda mais num momento como esse, momento de esperança, momento de recomeço, que a Páscoa é alegria e que deixa a gente cheio de fé mesmo. Amém. Este é o dia que não conhece a noite, que não conhece o tramonto, é o dia dos dias, é o dia da Páscoa. E ninguém melhor do que Marcos Cabreira para falarmos um pouco sobre essa mensagem de esperança num panorama entristecedor, doloroso e, por que não, angustiante. As novas gerações, no pós-Covid, Marcos, como você percebe essa mutação da humanidade desde março do ano passado, em 2020, quando o mundo começou a entrar nos grandes lockdowns, até hoje, ainda quando continuamos cheios também de esperança, mas ao mesmo tempo entristecidos. Veja, Padre Rafael, nós estamos fazendo um ano de uma pandemia que pegou toda a humanidade, E essa pandemia que impacta e vai impactar toda a sociedade. No início, a gente tinha um olhar para a questão da saúde, da possibilidade de ficar doente, da possibilidade de morrer até por isso. E isso realmente aconteceu e acontece e vai acontecer. Ainda é uma grande preocupação, mas é uma pandemia que mudou o nosso jeito de olhar para o sofrimento. E como ele muda o sofrimento, quer dizer, nós estamos olhando agora como é doloroso, como é difícil, como a própria morte passou a ser uma coisa muito mais real na nossa vida, Ela, ao mesmo tempo que ela faz isso, ela nos revela coisas que a gente não valorizava. Eu acho que talvez essa vai ser a grande transformação pós-pandemia. Nós vamos valorizar o ouro que a gente tinha, Nós éramos assim, inundados de bênçãos e de coisas boas, conversávamos com as pessoas, nos abraçávamos, tínhamos reuniões, frequentávamos a igreja, frequentávamos a casa das pessoas e a gente não dava o valor o necessário para esse tipo de comportamento nosso. Talvez essa pandemia vai trazer para essas novas gerações, quer dizer, tem a geração nova que se amadureceu nesse momento, mas tem os velhos, tá certo? Que se transformaram nesse momento. Então eu acho que nós vamos olhar para o sofrimento e também para a alegria de um jeito diferente. Eu acho que a Páscoa, ela faz isso com a gente também, A gente acompanha todo o sofrimento de Jesus, E depois que a gente acompanha todo esse sofrimento, a gente se enche de alegria porque a gente vê que é possível a ressurreição e é possível que a gente comece uma nova vida, Ninguém melhor que você, ou do que você, para falar de uma das dimensões mais críticas desta pandemia, os idosos e idosas. A nossa Catedral de Londrina conta com uma grande população de pessoas que superam os 60 anos. Encontramos a solidão nos apartamentos, encontramos pais e mães
muito bem de vida economicamente, mas com uma grande ferida, sem os filhos, sem os netos. Encontramos muitas pessoas acamadas no centro de Londrina, que dependem plenamente do seu cuidador ou da sua cuidadora. Na pós-pandemia, como entender a nova geriatria? Essa nova geriatria, ela realmente é nova. Por quê? Porque ninguém mais do que os idosos pagou um preço tão caro por essa pandemia. Pagar um preço pelo risco da morte, né? Hoje nós sabemos de 60% a 80% da mortalidade acontece entre os indivíduos idosos. Essa nova cepa está rejuvenescendo um pouco o nosso perfil de mortalidade, mas os idosos ainda representa a maior fatia das pessoas que têm maior problema de mortalidade. Mas não só isso, o idoso sofreu também do isolamento social que é necessário, mas que veio junto com o isolamento afetivo, né? E esse isolamento afetivo, ele tem um preço altíssimo para esses indivíduos. Tem um preço altíssimo. E muitas vezes as famílias tiveram que se redesenhar. Nós estamos falando também de famílias onde o isolamento social encaixou com um pouco de uma falta de interesse em estar incluindo esse idoso. Então aquela exclusão que acontecia marginalmente, aquela exclusão que acontecia no dia a dia, mas que a gente não tinha isso como transparente, com a pandemia isso pôde acontecer nitidamente. Então você veja que representa um grupo de pessoas onde eles viram claramente a sua vulnerabilidade física, claramente viram a sua desvantagem do ponto de vista do formato das famílias e da sociedade, mas a pandemia também trouxe uma força muito grande. Nunca a resiliência foi tão identificada, observada e trabalhada. Então você veja que é um grupo de pessoas que se empoderou do quê? Da resiliência, que a natureza dá, que Deus dá pra gente a cada ano de vida, a cada ruga que a gente tem, a cada cabelo branco que a gente aparece, a gente ganha essa resiliência. E essa pandemia deixou isso, revelou pra gente essa grande característica que é o presente que a gente ganha de Deus a cada dia que a gente envelhece, a resiliência. Então eu imagino que essa nova geração de idosos que sobreviveram à pandemia, tá certo? Vão sair entendendo mais o seu papel, mais o seu potencial, porque na geriatria, Padre Rafael, a gente tem um grande desafio. As coisas que que a gente perde com o envelhecimento, são facilmente identificadas. Por exemplo, as pessoas percebem a dificuldade de controlar peso, a pessoa percebe a facilidade em ter dor, a facilidade em ter doença, a necessidade de tomar remédio, a dificuldade de enxergar, a dificuldade de escutar. Isso tudo é muito facilmente percebido. Mas e a parte boa do envelhecimento? Que é a sensibilidade, a paixão, a capacidade de sentir prazer, a capacidade de amar as pessoas, a capacidade de perdoar, a resiliência. Essa era muito difícil de identificar. A pandemia revelou essa parte mais difícil das pessoas perceberem o processo de envelhecimento. Então, daqui a alguns anos, a gente vai estar falando sobre um grupo de idosos que passou dessa pandemia fortalecidos porque descobriram aonde eles tinham o maior valor. Podemos dizer abertamente que a Páscoa nos traz a maior das virtudes, a vida, mas uma vida resiliente. Que expressão belíssima acaba de utilizar o Dr. Marcos Cabreira. Trouxe resiliência. Os cristãos vivemos na resiliência. Não sabemos nos reinventar, sabemos renascer. E o renascer é o maior presente nesta Páscoa. Você, pai de dois meninões fortões, você lida também com a juventude como professor universitário. Vamos agora então para o outro polo, não? A nova geração. A nova geração, aqueles de 16, de 18, 24, 25, antes dos 30 anos.
e mesmo os adolescentes, não? Estamos assistindo um panorama gravíssimo, porque vemos que gente de 30 anos está perdendo a vida por causa da Covid-19. Tivemos em Londrina o caso de um garoto, um guri de 20 anos, que também partiu. Todo mundo critica porque os jovens vão na praia, vão na festa, vão na balada, não entendem, não querem, não desejam. Como vai sair a juventude na pós-pandemia? Essa também é um extrato etário da sociedade que se impactou muito também. Você veja, que era uma população, os jovens, eles não sabiam o que é doença, gente. Não sabiam o que é doença. Muitas vezes, eles, por não saber que essa doença, eles entravam numa atitude negacionista mesmo. Não sabiam. Porque o que tem um indivíduo de 20 anos? Quais são as dores de um indivíduo de 20 anos? Quais são os problemas de um indivíduo de 25 anos? Praticamente não existem. Eles não sabem o que é doença. Essa pandemia também trouxe isso. Trouxe para a mesa deles, no dia a dia, a questão da necessidade de ter saúde. E na medida em que a gente fala sobre essa palavra vulnerabilidade, a gente fala o seguinte, olha, a vulnerabilidade se dá pelo comportamento, né? Os gordinhos, mesmo jovens, têm maior vulnerabilidade. Os preguiçosos, mesmo jovens, têm maior vulnerabilidade. As pessoas que se alimentam, mesmo jovem, têm maior vulnerabilidade. Então, outra coisa que eles ganharam dessa pandemia, o conceito de vulnerabilidade. E uma outra questão importante, que você veja que eles emprestaram o mundo deles para toda a sociedade. Os jovens viviam no mundo tecnológico, no mundo conectado, no mundo à distância, e que a gente tanto recriminava, sai do seu computador, sai de online, vamos conversar mais. E de repente eles emprestaram este mundo tecnológico para toda a sociedade. Isso é uma coisa interessante, que dá para a gente pontuar como uma coisa importante de transformação, né? Quer dizer, com uma legitimidade maior, eles estão neste mundo que a gente está vendo, né? Que as pessoas estão nos vendo agora pela imagem. Isso já era fazia parte da vida desses indivíduos. Então, eles vão sair daqui, eles vão se tornar adultos, vão se tornar pais, vão ser chefes de família, entendendo a importância da saúde, a importância da doença, a importância da vulnerabilidade e se sentindo fazendo parte dessa sociedade, pois essa sociedade revisitou o seu mundo tecnológico e disse o seguinte, olha, isso que vocês faziam é muito importante e a partir de agora não vai existir mais mundo sem isso. Né? Então você vê que coisa, né? Talvez, Padre Rafael, a gente vá conversar e talvez o senhor mais do que eu consiga entender a dimensão espiritual do que nós estamos vivendo, esse grande sofrimento. Daqui 10 anos nós vamos estar conversando e nós vamos estar pensando o seguinte, precisávamos levar esse puxão de orelha, né? A sociedade vai ter, eu tenho muita esperança de que a gente saia com muito sofrimento, com muita saudade, com muita lamentação pelos mortos, pelas pessoas que ficaram doentes, pelas pessoas que ficaram sem emprego, pelas pessoas que empobreceram, pelas pessoas que pioraram a parte da saúde mental, mas depois que tudo isso passar, talvez a gente esteja com condição de fazer uma sociedade onde os valores serão puros. Essa é a minha expectativa. Os jovens aprenderam e descobriram que também sofrem a grande vulnerabilidade dos super-homens e das super-mulheres. Tem um grande escritor francês, o mais lido nos últimos tempos, Michel Houellebecq. Michel Houellebecq escreveu um livro que eu lhe recomendo nesta Páscoa, Submissão. Vale a pena, irmãos. Submissão. Dizem que é o escritor mais perspicaz dos últimos 20 anos no mundo. As suas obras todas estão traduzidas em todas as línguas. Negativista como ninguém, a zero. Mas ele fala da nova mutação da humanidade. Os seres humanos nos tornaremos cada vez mais anti-humanos. E Jesus ressuscitou
para nos dar vida e vida em abundância. E a vida humana não se distancia da vida divina, pois somos seres integrais. Neste tempo da Páscoa, Marcos Cabrera, uma palavra de esperança para essa sociedade que está mudando e se está tornando tão inumana. Eu acho que a esperança, ela acontece de verdade dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, se a gente conseguir ter lucidez sobre a realidade. Nós não damos esperança para as pessoas iludindo. Eu acho que nós damos esperança mostrando a realidade. Realmente, estamos passando por uma coisa difícil. Estamos passando por uma doença psíquica da sociedade toda. Todos nós estamos piores neste momento, tá certo? Só que nós temos dentro do coração, a gente tem uma coisa importante, que é o nosso sentimento e as nossas crenças. A nossa fé vai mudar a nossa maneira de acordar, né, nesse momento. E a Páscoa é isso. A Páscoa é você acordar e dizer o seguinte: olha, é possível ter vencido toda essa tristeza. Então, gente, eu acho que a gente tem que olhar para frente e dizer o seguinte: não é possível que tanto sofrimento vai ser em vão na nossa sociedade. A gente precisa fazer desse sofrimento um instrumento de transformação para que a gente consiga viver numa sociedade onde a chance disso acontecer, por má administração mesmo nossa, aconteça, que tenha a menor chance de acontecer. É isso que eu espero, sabe, Padre Rafael? É isso que eu espero. E que bom que somos cristãos, que bom que acreditamos em Deus, que bom que temos Jesus do nosso lado para pensar neste momento de que a Páscoa é a esperança e nós estamos nessa fase de retomar essa esperança. Eu disse para você em off, antes de começar a nossa entrevista, não sei para onde estou indo, só sei que Ele é o caminho, a verdade e a vida. A você, meu querido amigo, minha querida amiga, a você que está fora de Londrina e que segue todas as redes da Catedral, a você que não pode sair de casa respeitando o isolamento social, a você que de repente acaba de terminar uma prova duríssima, a quarentena, ou a você que está num leito de doente, meu abraço de Feliz Páscoa de Ressurreição 2021. Ninguém melhor do que Cristo para nos trazer a vida. Marcos Cabrera, obrigado de todo o coração, em nome da família Catedral do Coração, o nosso coração de Jesus o continue abençoando a você. Eu que agradeço essa oportunidade. Feliz Páscoa a todos nós. Amém. Um grande abraço. Bom tempo pascal.